primeiro título dela de tamanha expressão. Outra vitória muito bacana e importante foi o Houston Rockets, né? Derrotando aí o Minnesota Wolves na NBA. Olha, quem acompanha a NBA, para quem é apaixonado pela NBA, como um grande amigo nosso, Geraldo, sabe muito bem que o Houston Rockets é uma equipe muito forte. Tem o Chris Paul, que sabe tudo e mais um quilo, né? O armador do time de Houston. É o grande nome, né? É o grande nome, é o fera, né? Cara, fica difícil você falar quem é o grande nome, porque tem o Barba, que tá jogando muito, mas muito mesmo. O cara tá chamando a responsabilidade pra cima, né? Harden tá numa fase espetacular. Quem gosta de basquete, em especial quem gosta da NBA, sabe muito bem o que a gente está falando. Bom, o jogo foi realizado no Toyota Center, onde o Houston Rockets venceu o Minnesota Timberwolves por 117-102, né? Bom, o jogo estava meio morno até que o Chris Paul resolveu jogar. A partir do momento em que o armador do Rockets acabou resolvendo jogar para valer mesmo, ele marcou 25 pontos, marcou 25 pontos, conseguiu 7 rebotes e 10 assistências. O James Harden, o Barba, conseguiu 20 pontos, 10 assistências, e o Clint Capela também fez 20 pontos com 13 rebotes, para mostrar a atuação do time também, né? Já do lado do Minnesota Timberwolves, destaque para o Karl Anthony Towns, que marcou 22 pontos com 10 rebotes, o que é muito expressivo mesmo, e com isso o time da casa, o Houston Rockets, segue agora com nada mais nada menos que 44 vitórias contra 26 derrotas, enquanto que o visitante, o Minnesota Timberwolves, tem na competição, na Conferência Oeste, marca 32 vitórias contra 38 derrotas. Quem está numa posição muito tranquila é justamente a equipe do Houston Rockets, que está na busca ali para poder jogar em casa, decidir em casa aquela fase dos playoffs. Indo agora para a seleção brasileira, Daniel Alves vai desfalcar a seleção, cara, é isso mesmo? Ô Sandro, o Daniel Alves acabou sofrendo uma contusão, e essa contusão ele sentiu novamente em mais uma partida do seu clube, o francês Paris Saint-Germain. Consequentemente, ele que estava convocado para a seleção brasileira para 2 amistosos agora, infelizmente ele tá fora, não joga, e o técnico da seleção brasileira, o Tite, resolveu então convocar para o lugar do Daniel Alves um cara da sua confiança, com quem ele trabalhou no Corinthians, com quem ele levou para trabalhar na última Copa do Mundo na Rússia, no caso o lateral direito do Corinthians, o Fagner. Portanto, está convocado o Fagner para o lugar do Daniel Alves. Definido. Bom, final de semana rolou, né? Jogos aí pela Taça Rio, domingo, ontem também. E aí, como é que ficou a classificação, Fernando Campos? Fala pra gente. Pois é, a classificação ficou muito boa, mas muito boa mesmo para a Cabofriense. Rapaz, desencantou, hein? Cabofriense vem numa fase muito boa. No segundo turno, dirigida pelo Valdir Bigode, o ex-atacante do Vasco da Gama. Sim. Ontem, naquela partida realizada no estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica, na região metropolitana de Vitória da Cabofriense por 2-0, um gol do Rincon, outro do Bruno Lima, e a Cabofriense está muito bem na competição. Com isso, no grupo B, não me perguntem por que a competição não tem grupo A. É que o grupo A é dedicado à fase seletiva, uma espécie de segunda divisão de luxo do Campeonato Carioca, outra história. Então nós temos nessa fase grupos B e C. No grupo B, o Fluminense lidera com 11 pontos, mas tem uma explicação, ele tem 5 jogos, ele tem um jogo a mais que as demais equipes. O mesmo acontece com o Boa Vista lá no outro grupo. Então vamos lá, o Fluminense lidera com 11 pontos, mas tem um jogo a mais. Em segundo, Volta Redonda com 7 pontos, seguido pelo Vasco da Gama com 5. O Madureira, que finalmente conseguiu a sua primeira vitória na competição. O Madureira derrotou no último sábado o Resende, lá em Resende, por 2-0, tem 4 pontos. E na última colocação desse grupo B, o Americano e a Portuguesa, ambos com apenas um único ponto. No grupo C, onde está a Cabofriense, por incrível que pareça, ela é líder, mas leva consigo a equipe do Bangu, ou seja, Cabofriense e Bangu lideram o grupo C com 9 pontos. A diferença está nos critérios, por isso a Cabofriense é considerada a primeira colocada devido aos critérios. O Flamengo vem em seguida com 8 pontos, e nós temos ainda Botafogo e Boa Vista com 5 pontos. Porém, o Boa Vista, ele tem um detalhe, tem um jogo a mais, a exemplo do Fluminense, em relação às demais equipes.
Resende, com apenas 2 pontos, é o último colocado do grupo C. Só lembrando que amanhã já temos a abertura de mais uma rodada, se bem que essa rodada já foi aberta com o jogo em que o Fluminense acabou derrotando o Boa Vista por 3-0 em Bacaxá. Mas amanhã tem a sequência dessa rodada, coloquemos assim, um jogo entre duas equipes bem tradicionais do futebol do estado do Rio de Janeiro. Esse jogo envolvendo de um lado Madureira, que é muito tradicional, vive um momento aflitivo na competição, pegando o Flamengo, que aí dispensa comentários. Esse jogo marcado para amanhã, 8:30 da noite no Maracanã. Então quer dizer que o Cabo Friense venceu o Vasco, venceu mostrando realmente o volume de jogo, venceu convencendo. Exatamente, venceu e convenceu a Cabo Friense. Muito bacana. Bom, vai ficando por aqui mais uma edição do Costa do Sol Esportes. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua companhia. Sempre às 3 horas da tarde, eu, Fernando Campos, estamos aqui com o maior prazer, maior alegria em estar transmitindo para você sempre aí notícias dos esportes no Brasil e no mundo todo. Fernando Campos, a próxima edição? Logo mais 7 da noite com o nosso Paulo Giovanni. Bom, ótima tarde para você, meu amigo. Para você também, irmão. Tudo de bom, hein? Valeu, tamo junto. Você ouviu? Costa do Sol FM Esporte. Costa do Sol FM 101.7.